Olá! Hoje nós vamos falar de um sinal durante o exame físico. Lembrando que sinal é tudo aquilo que a gente consegue observar no exame físico, diferente de sintoma, que é aquilo que o paciente relata. Então, com muita frequência, o paciente faz relato, ou seja, ele refere um sintoma de edema, e aí no exame físico nós precisamos avaliar se de fato esse sintoma é também um sinal, né? E se, caso a gente consiga verificar a presença desse edema, que tipo de edema é. Então, hoje a nossa aula é sobre tipos de edema. Nós temos basicamente 3 tipos de edema. O edema de estase venosa, então é um edema normalmente em extremidades. Também pode ser em extremidade superior, tá, gente? Dependendo da condição de saúde, nós também podemos ter edema de estase em membros superiores, mas é muito mais frequente que a gente encontre esse tipo de edema em membros inferiores. Nesse caso, a gente vai confirmar a presença desse edema avaliando o sinal do cacifo. O sinal do cacifo é realizado com a compressão digital sobre uma proeminência óssea. Então a gente faz uma compressão, lembrando que todas as compressões a nível de palpação, elas têm que ser realizadas com uma pressão que equivale a 3 kg força. E essa é a pressão suficiente para o leito da unha, o leito ungueal, ficar pálido, ficar esbranquiçado. Tá? Então nós vamos fazer essa pressão digital sobre uma proeminência óssea, vamos retirar o nosso dedo e observar se no local que nós pressionamos fica um buraquinho, né, circundado por uma área de edema. Então a profundidade desse cacifo, desse sinal, vai determinar a magnitude dessa estase. O sinal de cacifo ele sempre vai estar presente nos pacientes que claudicam, tá? Por quê? Porque se o paciente está claudicando, se ele está mancando, obviamente o retorno venoso dele é deficitário. E isso vai fazer com que ocorra estase venosa. Lembrando que existem outras causas também para a ocorrência desse tipo de edema, como inclusive as insuficiências venosas, tá? Mas em fisioterapia chama a atenção em particular os pacientes, logicamente, na área de músculo-esquelética, na área de fisioterapia cardiorrespiratória, os motivos serão outros, tá? Mas na área de músculo-esquelética está muito relacionado com a presença de marcha claudicante. A segunda causa de edema é o que a gente chama de periartrite. Não é um nome que eu goste muito, não acho muito adequado, não, porque periartrite fala de um processo inflamatório de estruturas periarticulares, tá? E na verdade, esse edema de partes moles, ele é sempre traumático. Então, ocorreu um trauma, seja lá de que magnitude for, pode ter sido uma entorse articular, pode ser um trauma direto por pressão, por contusão direta, ou pode ser inclusive um trauma mecânico, biomecânico, como aquele exemplo que eu já dei algumas vezes de um jogador de futebol que vai dar um chute e ele tem uma potência muito alta de quadríceps e o isquiosural não tem uma capacidade excêntrica de freio suficiente para frear esse movimento de explosão do quadríceps e pode ocorrer com isso a ruptura da junção músculo-tendínea, ou inclusive a ruptura de fibras musculares do ventre da musculatura, gerando uma contusão, né? E isso vai gerar como consequência o extravasamento de líquido, de sangue, e esse edema de partes moles, esse infiltrado de líquido no interstício, tá? Esse tipo de edema, ele vem sempre com a associação de hematomas, então você vai ter variada coloração alterada na pele, do roxo escuro até o amarelado, amarelo esverdeado, tá? Dependendo do tempo em que esse traumatismo aconteceu. E ele se trata, então, de ruptura de tecido, de extravasamento de líquido para o interstício e do acúmulo desse líquido no interstício que vai ser absorvido gradativamente com o passar dos dias e dependendo da magnitude desse edema até semanas, tá? Notem que como o paciente que vivencia uma situação traumática dessa, obviamente vai claudicar, se a gente estiver falando de um trauma de membro inferior, claro,
É muito comum que você, nesse caso, tenha uma associação entre esse exudato de partes moles com presença de hematoma e impotência funcional e associado também a uma estase venosa e sinal de cacifo positivo. Então a gente pode ter esses dois tipos de edema simultaneamente no mesmo paciente, ok? O terceiro tipo de edema é específico de articulações sinoviais, é a sinovite. A sinovite é um processo inflamatório que ocorre na sinóvia, que é aquela membrana da parte interna da articulação sinovial, responsável pela produção e clearance, e limpeza do líquido sinovial. Então, havendo qualquer tipo de situação inflamatória irritativa na membrana sinovial, e aqui vale destacar que podem ser devidos a trauma, a infecção e a inflamação devido a traumas locais, tá? Ou doenças inflamatórias crônicas e até doenças degenerativas e inflamatórias crônicas também. Então a gente tem aí uma gama grande de doenças reumáticas que podem gerar sinovite. E essa sinovite, obviamente, vai ser de variado grau. As doenças mais inflamatórias, ou seja, aquelas que têm sinais flogísticos mais evidentes, sinal de calor, rubor, edema, dor e, em muitos casos, impotência funcional. Então a gente tem uma variabilidade desses sinais flogísticos de acordo com a magnitude do processo inflamatório gerado pela doença de base. No caso do trauma, isso está relacionado com a gravidade desse trauma sofrido por essa articulação, ok? Então, a gente pode ter em algumas doenças a presença de rubor, de calor e de sinovite de grande magnitude, e em outras doenças a gente não encontrar rubor, não encontrar calor e encontrar uma quantidade pequena de líquido sinovial acumulado. E aí o que acontece? Na medida em que qualquer agente, que como eu já expliquei, podem ser múltiplos agentes, inflama a membrana sinovial, essa membrana vai perdendo a capacidade de absorver e limpar esse líquido. E aí é que ocorre o acúmulo. E esse acúmulo é o que vai ser verificado no exame físico. Ocorre que aqui tem uma grande questão. Existe a maneira correta de se avaliar a presença desse acúmulo de líquido sinovial dentro da articulação, que como a gente já falou várias vezes nas aulas de mecanismo de estabilidade articular, é sempre muito grave perder a pressão negativa de uma articulação, porque a gente perde a acoplagem e a estabilidade dessa articulação e, consequentemente, do segmento inteiro, tá? Obviamente que a magnitude dessa sinovite, ou seja, o tanto de positivo que está a pressão dentro da articulação faz toda a diferença também. Isso significa que quanto maior o acúmulo de líquido dentro da articulação, mais grave é o desarranjo dessa articulação. Então é proporcional à magnitude, sim, quanto pior, né? Como vocês viram naquele vídeo que eu enviei sobre... Aquilo lá é uma artrite séptica, uma artrite infecciosa. Vocês observam que a coloração do líquido tem uma coloração de café com leite. É cremoso e mostra a presença de infiltrado infeccioso. Aquilo é pus, tá, gente? E nesse tipo de situação, essa sinovite infecciosa, na verdade é uma artrite infecciosa, ela vai ter um dos sinais flogísticos mais graves que a gente pode encontrar nas doenças que geram processo inflamatório articular. Eu acho que depois da artrite séptica, a gente tem a artrite gotosa, que é o acúmulo do monourato de sódio dentro das articulações sinoviais. Então, é a segunda na classificação de magnitude de processo inflamatório. E aí a gente tem também situações traumáticas, com presença de sangue dentro da articulação, como ocorre na artrite hemofílica, que também é um quadro bastante grave inflamatório. E, consequentemente, quanto mais grave os sinais flogísticos de uma articulação, mais rapidamente ocorre a destruição dela. Então, também está relacionado com o prognóstico, tá? Quanto maior o tempo de manutenção desse processo inflamatório articular e quanto mais grave esse processo inflamatório articular, mais rapidamente essa articulação evolui para destruição. Inclusive, podendo ocorrer, nos casos da artrite infecciosa,
anquilose óssea, ou seja, fusão entre as extremidades ósseas, que fazem parte daquela articulação, em períodos às vezes inferiores a uma semana. Então é um quadro clínico bem importante, tá? Que merece todo cuidado. E aí a grande questão é o seguinte, a gente viu na aula de ruídos articulares que a crepitação fina é a presença de uma quantidade líquida pequena dentro da articulação. A gente pode observar a crepitação fina, por exemplo, na palpação da articulação patelofemoral, nos pacientes com osteoartrite dos joelhos ou em doenças inflamatórias como artrite reumatoide, por exemplo. Mas e quando essa quantidade de líquido é um pouquinho maior? Aí a gente não tem mais a presença de crepitação fina. Aí a gente vai ter dois tipos de sinais específicos e o tipo desse sinal vai determinar a quantidade de líquido que está acumulada dentro da articulação. Como é que é isso? Nós temos o sinal do globo. O sinal do globo é quando você faz uma compressão digital, e aí agora é diferente do cacífero, porque a gente está falando de compressão digital em um compartimento de uma articulação sinovial, tá? Então a gente faz a compressão digital e esse líquido que estava ali naquele lugar, ele sai por causa da compressão digital, e quando você retira a compressão digital, automaticamente ocorre o retorno desse líquido para o local onde ele estava. Esse é o sinal do globo e ele faz referência a sinovites de grande magnitude, então um acúmulo muito importante de líquido sinovial, tá? O segundo teste é o teste da onda, o sinal da onda. E aqui, gente, faz toda a diferença conhecer a anatomia das articulações. Porque o líquido, ele se acumula primeiro naquele local da anatomia da articulação que é mais frouxo. Toda articulação tem um local onde a anatomia dela, a cápsula dela é mais frouxa, tá? E é justamente ali que ocorre o acúmulo de líquido inicialmente. Quando a gente tem uma quantidade de líquido muito grande, essa articulação normalmente entra numa posição de semiflexão, no caso do joelho. No caso da articulação glenomeral e coxofemoral, a gente vai ter a posição de proteção, que é a flexão e a adução dessa articulação. Então são posições de proteção assim. Porque nessas situações você tem um afrouxamento da cápsula e, consequentemente, uma redução da pressão dentro dessa articulação, e isso faz com que reduza o sintoma de dor que o paciente percebe. Então, um joelho, por exemplo, se ele tem uma quantidade intermediária de líquido, essa articulação já vai entrar numa posição de semiflexão. Para quê? Para que o líquido fique comportado, fique todo abarcado dentro dessa articulação, sem que haja distensão de tecido, porque a distensão de tecido gera dor. Então, essa atitude de proteção antálgica, ela já revela de antemão a presença ou não de líquido. Então, se você recebe um paciente com essa postura de proteção, você já imagina que é muito provável que você tenha ali uma situação inflamatória dessa articulação sinovial que está obrigando esse indivíduo a adotar essa posição de proteção, tá? E aqui, gente, tem essa questão da sinovite que, se você não sabe aonde olhar, ou seja, se você não sabe qual é o local dessa articulação onde ela é mais frouxa e aonde o líquido vai se acomodar primeiro, né? E você não conhece quais são as situações, as posições de proteção articular, você não consegue observar a presença de sinovite ou não. Então aqui, infelizmente, é uma questão de saber ou saber. Então, de verdade, a gente precisa saber os pontos da anatomia articular que são frouxas e saber aonde eu tenho que olhar para não correr o risco de não conseguir observar um sinal que está presente, que faz toda a diferença na prescrição do tratamento, inclusive da cinesioterapia. Sim, porque a gente já viu na aula de mecanismos de estabilidade articular que não é todo exercício que pode ser prescrito para uma articulação que tem perda de pressão negativa. Não é verdade? Então aqui é saber ou saber, a gente tem que saber, tá? No caso do joelho, então, a gente tem uma posição específica aonde nós vamos fazer o teste, que é o sinal da onda. E eu vou mostrar para vocês como que é esse teste. Então, aqui a gente tem o paciente em decúbito dorsal numa maca, e aqui eu tenho que fazer uma observação que ela é muito importante, gente,
Vocês têm a mania, quando eu falo vocês, é vocês estudantes, têm a mania de quando o paciente deita na maca, vocês têm esse desejo, que eu não sei de onde que vem, de dar conforto, né? E aí vocês têm o hábito de colocar um travesseiro, um rolinho, um suporte debaixo desse joelho enquanto esse paciente está deitado. Esse teste, ele tem que ser feito com o joelho completamente estendido, senão a gente não consegue observar o líquido lá dentro. Porque, como eu já expliquei antes, quando você coloca o joelho em semiflexão, todo o líquido fica dentro da articulação e aí você não tem acesso na avaliação desse líquido, tá? Então é importante aqui que o joelho esteja totalmente estendido. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, e se o paciente não estende o joelho todo? Bom, nesse caso o sinal da onda não vai ser um teste exequível. Se o paciente está com o joelho fixo em semiflexão e ele apresenta calor nessa articulação e dor em potência funcional, a gente vai inferir a presença de líquido, embora na maior parte dos casos a gente não consiga observar a presença desse líquido. Então a gente infere, a gente não consegue ter certeza absoluta. A gente vai tratar como se tivesse líquido lá dentro, apesar da gente não conseguir avaliar. Existe uma discussão em relação a isso, também relacionada à utilização de ultrassonografia como um teste realizado na clínica pelo fisioterapeuta, justamente para avaliar casos como esse, avaliar a presença de líquido dentro de uma articulação, por exemplo, e isso facilitar a prescrição terapêutica. Então, existem cursos que são oferecidos especificamente para fisioterapeutas no sentido de trazer informações que são relevantes para a prescrição do tratamento do paciente, para facilitar, para aumentar a acurácia do nosso exame físico, tá? A gente não tem na literatura estudos que comprovem a eficácia, né, desses testes clínicos em relação à avaliação, e são testes que exigem treinamento. Então, por mais que eu mostre para vocês aqui como é que faz o teste, a prática é que dá expertise para a habilidade de avaliar. Então, enquanto a gente não tem certeza da nossa qualidade técnica nessa avaliação específica, é sempre importante comparar a nossa avaliação com a avaliação de um profissional mais treinado, tá? Porque justamente faz toda a diferença o julgamento de ter ou não ter líquido dentro da articulação, tá? Então é o tipo de avaliação que a gente tem que fazer todas as sessões naqueles pacientes que têm determinado tipo de doença ou determinado tipo de queixa, tá? Então faz toda a diferença aqui pra gente. Então, vocês estão vendo que o paciente está em decúbito dorsal, o joelho está completamente estendido e o fisioterapeuta está posicionado lateralmente ao joelho. Então, nunca dá para avaliar os dois joelhos do mesmo lado da maca. Então, se eu estou num lado da maca, eu não posso avaliar o joelho do outro lado. Eu tenho que fazer a avaliação desse joelho e depois eu dou a volta na maca para fazer a avaliação do outro joelho. Eu tenho que estar sempre posicionada lateralmente a esse joelho, lado lateral, né, pensando na posição anatômica. Então, o fisioterapeuta vai fazer uma ordenha, é esse o nome mesmo que tem, uma ordenha do compartimento medial, porque é o compartimento medial que é a parte mais frouxa da cápsula articular do joelho. Então, eu faço uma ordenha nesse compartimento medial, calmamente e sem apertar demais. Eu não posso deslocar a patela, eu não posso deslocar os tecidos periarticulares. Tem muito paciente obeso que tem muita gordura em volta dessa articulação, então se você bater nessa gordura, se você movimentar esse tecido dessa musculatura que está com hipotrofia, que está com infiltrado de gordura, sim, se você movimentar com muita agressividade esses tecidos, vai ocorrer um movimento que você pode julgar errado como sendo sinovite e de fato não ser, tá? Por isso que esse teste é um teste muito mais de jeito do que de força. Então você vai fazer uma ordenha desse compartimento medial, usando quatro dedos das duas mãos, então a gente coloca assim e faz a ordenha, tá? E aí, calmamente, sem desesperação, a gente vai com os polegares no compartimento lateral, então eu vou fazer isso na interlinha articular medial, e depois eu vou com os polegares na interlinha articular lateral e vou empurrar esse líquido de volta. E eu tenho que ficar com o olho na observação no compartimento medial.
O que eu vou ficar vendo nesse compartimento medial? Então, quando eu fiz a ordenha, empurrei o líquido que estava acumulado lá para o espaço lateral e depois eu empurro do espaço lateral de volta para o medial, o retorno desse líquido para o compartimento medial vai gerar uma ondulação na pele. E aí, gente, essa ondulação vai ser variável conforme a quantidade de líquido que a gente está falando aqui. Então, eu posso ter uma marolinha ou eu posso ter uma onda bem grande, tá? Quanto maior a quantidade de líquido, mais fácil é a observação. Então, realmente, pacientes que têm pouca quantidade de líquido é mais difícil de ver, tá? Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: no joelho, o teste da onda pode acabar gerando um sinal do globo positivo. Como é que é isso, professora? Eu fiz a ordenha do compartimento medial. Na hora que eu tiro a minha mão, antes de eu ir lá no compartimento lateral apertar, o líquido já retornou. Então, o que é isso? Eu fiz a compressão digital, o líquido saiu do local e na hora que eu tiro a compressão digital, o líquido retorna. Esse é o sinal do globo positivo. Então pode ser que vocês se preparem para fazer um teste da onda e na verdade vocês avaliem o sinal do globo positivo, ok? Então vou liberar aqui. Gente, então a filmagem nem sempre a gente consegue ver a presença do teste positivo não, tá? Então é importante que vocês entendam que às vezes eu repito várias vezes e não dá pra ver. Ó, esse tá bem claro, esse é um paciente hemofílico, então a quantidade de líquido da articulação é um pouquinho maior, eu vou repassar o vídeo. Então, olha, fiz uma compressão no compartimento medial, empurrei de volta e ocorreu aqui nessa região... Ah, perdão, vou passar novamente. Então fiz a compressão aqui nessa região, ocorreu o retorno do líquido. De novo. Então, ali, vocês viram o líquido retornando. Nem todos os testes são fáceis de ver como esse não, tá? Em alguns pacientes é bem difícil de avaliar. Esse é um paciente hemofílico e neles especificamente é mais fácil de observar porque costuma ter uma quantidade de líquido maior. Mas vocês viram que não era o sinal do globo, era o sinal da onda, né? E era um sinal da onda bem fácil de ser observado, indicando uma quantidade de líquido importante, tá? É que a gente tem outro vídeo no mesmo paciente, olha lá, um pouquinho de angulação diferente, dá pra gente ver esse retorno do líquido aqui nessa região, que é a interlinha articular medial, tá? E aí, gente, obviamente, se você empurrar a patela, se você empurrar a parte mole, você vai ver coisa que não é o sinal da onda, tá? Aqui, uma outra angulação, mesmo paciente. Olha lá. Então aqui ficou fácil de ver. Nessa angulação já não ficou tão fácil de ver, né? Nesse paciente, é um paciente de osteoartrite de joelho, a gente tem mais dificuldade de observar, porque na osteoartrite de joelho é uma doença degenerativa inflamatória crônica, a quantidade de líquido costuma ser menor, então é mais difícil de ver. Embora lá, no meu visual de quem estava realizando o teste, estava fácil de ver, a filmagem, por uma questão de iluminação, de angulação, não ficou muito fácil a observação não, olha lá. Mas normalmente são joelhos que tem muito infiltrado de gordura, né? Então já dificulta um pouquinho, porque se você movimentar a patela, se você movimentar a parte mole, você vai acabar vendo coisa que não era para estar vendo. Então, gente, esse é um teste que vocês têm que saber como executa e na hora que vocês tiverem oportunidade de treinar essa avaliação na prática clínica, chamem profissionais que estejam mais treinados para comparar a sua avaliação com a avaliação desse profissional, porque a gente vai pegando a mão realmente com o treino, tá? E esse teste ele realmente exige uma análise comparativa, porque não é um teste simplório. Aliás, ele é um teste simplório de executar, mas ele não é fácil de você conseguir observar, não. Então exige realmente muito treino ali para você graduar essa pressão que você impõe aos tecidos e para você saber né, perceber a magnitude do líquido que está ali presente.
Então, meus amores, eu sugiro que vocês decorem realmente o local e a maneira de execução para que a gente possa treinar essa prática quando a gente tiver condição de estar com os pacientes. E aqui dando continuidade para vocês. Então, no joelho a gente já viu que é no compartimento medial que a gente olha. A gente tem as demais articulações para olhar a sinovite, tá? Então, dependendo da doença, a gente pode ter inflamação em várias articulações, tá? Nas interfalangianas, nós vamos olhar na região póstero-lateral da articulação. Então, pensando na posição anatômica, póstero-lateral é aqui, tá? Então, você vai nas articulações interfalangianas, olhando póstero-lateralmente a presença de líquido. Então, você comprime e observa se há retorno direto do líquido, e aí no caso o sinal do globo, ou se é o sinal da onda, ok? Na articulação glenomeral. Então, a articulação glenomeral é onde as pessoas mais erram na avaliação, tá? Na glenomeral e... agora eu vi ali um erro de digitação no meu tornozelo, que tá tornozelo. Mas a glenomeral, a gente vai observar nessa região aqui que é chamada de fossa triangular. A fossa triangular ela é delimitada pela clavícula superiormente, pela cabeça do úmero lateralmente, pelo peitoral inferiormente. Então é essa fossa triangular, é aqui que a gente vai observar a presença ou não de líquido. Então nós vamos fazer compressão, retirar e observar se há retorno. Então não é na fossa supraclavicular, não é na prega axilar, é na fossa triangular, tá? Na região inguinal, na minha opinião, é o mais complicado. Por quê? Porque a região inguinal tem acúmulo de panículo, né, adiposo. Então, se a pessoa for um pouquinho mais gordinha, já vai ficar difícil de ver. A gente vai buscar olhar na região inguinal, na articulação coxofemoral, perdão, na região inguinal, acima dos tendões dos adutores. Então, tem o tendão do adutor na parte interna da coxa. Superiormente a ele é onde a gente vai observar se há presença de líquido ou não. Como é uma região quente e que costuma ter acúmulo de gordura, realmente dificulta a observação, tá? O tornozelo, o meu tornozelo ali, o tornozelo. Muitas pessoas erram aqui nessa hora. Gente, o tornozelo e o cotovelo é o local assim onde as pessoas mais cometem erro. Fora, como eu tinha falado, né, na glenomeral e coxa femoral, normalmente as pessoas não sabem onde olhar. Mas tornozelo e cotovelo, as pessoas acham que sabem onde olhar. E aí que é o problema, né, do erro. Porque a pessoa acha que sabe e aí comete o erro. O tornozelo, normalmente as pessoas vão lá olhar na parte posterior dele, entre os maléolos. E de verdade, o correto é o paciente estar em posição anatômica, em decúbito dorsal, ou seja, o tornozelo tem que estar relaxado a 90 graus. Então você vai apoiar o pé do paciente na tua barriga. Então você vai fazer a avaliação de frente para os pés do paciente que está em decúbito dorsal e o pé dele vai estar apoiado na tua barriga para fazer essa análise. Por quê? Porque ele tem que estar 90 graus, ele não pode estar implante flexão, mas tem que ser um 90 graus relaxado, não pode ser o paciente fazendo força para sustentar essa posição, entende? E aí nessa posição de 90 graus relaxado, você vai observar anteriormente aos maléolos na interlinha dessa articulação. Então é ali na parte da frente do tornozelo que você vai fazer a compressão digital e observar se ocorre deslocamento de líquido ou não. Aí vocês vão falar assim, mas professor, eu já vi um tornozelo inchado que tinha duas bolas assim em volta dos maléolos, na parte posterior, no espaço ali do tendão de Aquiles, tendão do tríceps sural. Exatamente. Esse tipo de edema são edemas de grande magnitude, que aí você já tem o acúmulo na parte posterior desse pé e esse tornozelo ele já está completamente fletido na posição aonde o líquido está mais comportado lá dentro, né? Então, edemas de grande magnitude você vai olhar aquele abaulamento na parte posterior dos maléolos, retromaleolar, né? Entre o tendão do tríceps sural, tá? De um lado e do outro do tendão do tríceps sural, melhor dizendo. E
Quando a quantidade de líquido é menor, a gente vai olhar no compartimento anterior. E aí, gente, é importante que vocês entendam o seguinte: paciente mais idoso, mulheres na menopausa, com edema de estase porque claudicam, né? Com sobrepeso, é muito comum que elas tenham coxim gorduroso na região do tornozelo. E aí elas viram para você e falam: ah, meu tornozelo tá inchado, eu tô sentindo dor no tornozelo, meu tornozelo tá incomodando. E você já automaticamente aceita como sendo verdade que aquilo é um edema. E aí você olha aquele tornozelo roliço, né? E acha que é uma sinovite, gera intervenção para sinovite, e aí quando chama o professor para ver, não é uma sinovite. O que acontece? Tudo que você pega entre dedos não é sinovite. Então, esses pacientes costumam ter coxim gorduroso na parte anterior dos maléolos e na parte posterior dos maléolos também. Então, se você olha aquele tornozelo roliço, você vai lá e palpa e você consegue pegar entre dois dedos esse edema, isso é sinal de que não é edema, é coxim gorduroso. E o coxim gorduroso na palpação tem uma textura bem específica, né, gente? Então, cuidado com isso. Às vezes o paciente tem dor no tornozelo e essa dor com muita frequência, principalmente nos pacientes de osteoartrite, de artrite reumatoide. É uma dor ligamentar relacionada ao padrão motor que eles executam durante a marcha e ao estresse desses ligamentos por causa desses padrões motores. Então, elas sentem dor nos ligamentos, tá? Tem edema de estase porque elas claudicam, então tem sinal do cassino positivo, e aí é um tornozelo mais roliço, mais gordinho, porque são pacientes com sobrepeso, às vezes até com obesidade mesmo, e aí você faz uma intervenção direcionada para uma sinovite que de fato não existe. E aí você deixa de prescrever exercícios que podiam ser prescritos, porque não tem sinovite ali, você acha que tem, e você não resolve o problema que tem, que é o problema ligamentar. Então, muita atenção à análise de sinovite no tornozelo, porque com muita frequência não tem sinovite nenhuma ali, então o sintoma não se transforma num sinal, tá? Na hora do exame físico. Muita atenção a isso. O cotovelo, a gente também tem muito erro na análise, porque as pessoas acham que o edema de cotovelo necessariamente vai estar lateralmente ao olécrano. E a gente tem, na verdade, esse tipo de quadro em pacientes com sinovite de grande magnitude em cotovelo. Então, nesse caso, o paciente vai estar com o cotovelo semifletido e vai ter um acúmulo de líquido de cada lado e, às vezes, ao entorno, tá, do olécrano. E aí, nesse caso, gente, é uma sinovite de grande magnitude. Para você avaliar sinovites de magnitudes menores, esse cotovelo, da mesma maneira como o joelho, ele tem que estar estendido e você vai palpar a dobra flexural desse cotovelo, tá? Grandes quantidades de líquido é que vão gerar uma posição de proteção em semiflexo com acúmulo de líquido em volta, no entorno do olécrano. No joelho, na articulação patelofemoral, eu falei para vocês que tinha o sinal da crepitação fina, em pequenas quantidades de líquido, tá? Porque o sinal da onda no joelho, ele é para o compartimento tíbio-femoral. Já para o compartimento patelofemoral, a gente faz a palpação da movimentação ativa da articulação patelofemoral atrás de crepitação fina, ou a gente observa o sinal da ferradura, que é um edema em torno da patela, formando um aspecto de ferradura, tá? Ou o sinal da tecla, que é quando você aperta a patela para baixo e você tira o dedo e a patela volta, dá aquela boiada para cima. Tanto o sinal da ferradura quanto o sinal da tecla são para edemas de grande magnitude da articulação patelofemoral, enquanto que a crepitação fina é edema de menor magnitude nessa mesma articulação. Então, como vocês viram, cada articulação tem a sua particularidade no que diz respeito à análise de acúmulo de líquido dentro. Então, necessita realmente da gente conhecer cada articulação, conhecer aonde essa articulação é mais frouxa,
qual a posição de proteção dessa articulação para a gente saber qual posição que ela não pode estar na hora do teste, e esse feeling, essa análise dessa manipulação de líquido, que tem que ser feito mais com jeito do que com força, para que a gente consiga observar a presença ou não de líquido e quantificar, pelo menos tentar quantificar moderadamente essa magnitude. E eu reforço aqui que eu acredito que um curso de ultrassonografia voltado para isso é muito interessante na prática do fisioterapeuta, porque, como eu disse, esses testes são testes que dão muito erro, porque estão muito relacionados ao treino do avaliador, né? Então, isso é muito complicado. Então, eu digo para vocês que quem for trabalhar nessa área de musculoesquelética, vale muito a pena investir num curso de imagem relacionado à utilização especificamente do ultrassom para avaliação de sinovite das articulações sinoviais, e isso com certeza vai garantir que você faça uma escolha mais acertada na hora da prescrição terapêutica para esses pacientes, incluindo exercícios físicos que podem ou que são contraindicados nesses casos, ok? Então por hoje é só e até a próxima. Um abraço!